Talvez a única possibilidade deles conquistarem alguma coisa grande, né, lá esse ano, seja a Copa do Brasil. Meu amigo Silvão, sorteio da Copa do Brasil e a gente já caminhando pra... deixa eu só voltar um assunto também. Entramos em data FIFA e a gente só vai ter jogo no domingo no Campeonato Brasileiro, mesmo sim um jogo que nem vale a pena acompanhar, né? Na verdade sim, deixa eu até ver aqui. Eu tava com um jogo aqui, Atlético Paranaense e Botafogo. É um jogo atrasado, né? Da rodada 5. Porque o Botafogo, ele teve compromisso pela pré-Libertadores, e aí essa rodada foi adiada, né? Então agora vão equilibrar aí, acho que são os dois times que estão com, se não me engano, estão com né? Aliás, dois dos times que estão com rodada atrasada aí. O Atlético Paranaense tem 7 rodadas e o Botafogo tem 6. Então o Botafogo vai a 7 rodadas e o Atlético Paranaense vai a 8 rodadas, né? Então o Atlético Paranaense pode chegar a 16 ou o Botafogo pode sair da zona de rebaixamento. Tá com 6 pontos agora no momento. Enfim, é o único jogo isolado aí, mas também não tem muito o que falar, não. O Botafogo vai ter o desfalque importante do Danilo, né? O Danilo, que é uma peça fundamental no meio de campo ali do Botafogo, tá servindo na seleção brasileira. Foi revelado no Palmeiras, jogou no Nottingham Forest da Inglaterra. Excelente jogador, né? E vai desfalcar aí o Botafogo, que vai ter um desfalque muito importante. Boa. Vamos aqui seguir com a pauta que seria o sorteio da Copa do Brasil. Tivemos aí os jogos das 16 de final. Tem as oitavas de final. 16 avos. Que antecede as oitavas de final. E aí, meu amigo, eu ia botar até a tabela na tela, mas tem muito jogo. E o Silvão vai trazer só os destaques pra gente sobre a Copa do Brasil. Diga lá, Silvão. Bora lá, galera. Então vamos lá, né? Definido, né? Inclusive os mandos de campo, né, dessa fase 16 avos ou quinta fase da Copa do Brasil. Lembrando que o jogo de ida vai acontecer no dia 22 de abril e o jogo de volta vai acontecer no dia 13 de maio, tá? Então, os primeiros jogos serão, são aqui 16 jogos, né? Então, o primeiro jogo vai acontecer na casa do primeiro time que eu disser aqui, beleza? Só para você aí em casa aí acompanhar. Beleza? Primeiro confronto, Atlético Mineiro e Ceará. Primeiro jogo em Minas. O Atlético Mineiro é favorito, né? Favorito. O Silvão odeia jogar bet em Copa, mas se você for botar ali um favorito, Atlético Mineiro. Exatamente. Eu até para explicar para você, por que eu não coloco bet em Copa, né? Aposta esportiva em Copa? Porque não existe padrão em Copas. Se todos os times se enfrentassem todos os anos em Copas, a gente teria um padrão de comportamento dos times. Como não tem, por exemplo, tem ano que o Atlético Mineiro vai pegar o Bahia. No outro ano, o Bahia, ao invés de enfrentar o Atlético Mineiro, pode pegar o Fortaleza. No outro ano, o Fortaleza pode enfrentar o Cuiabá. Então, nunca tem um padrão para a gente poder ter a previsibilidade, né, e as odds justas para poder fazer as entradas. É por isso que eu prefiro não fazer aposta em Copa. E outro detalhe também importante. Geralmente, os times não vão com força total nessa fase preliminar de Copa. Então, os principais times que disputam o campeonato, por exemplo, você pega aqui um Atlético Mineiro, um Grêmio... Tipo o Atlético. O Atlético já não levou o Mineiro, né? Uhum. Atlético tá mal no Campeonato Brasileiro. Luciano, estamos aí nas primeiras rodadas. Meu amigo, mas quem vai mal na largada já perdeu ali pontos importantes, né? Aquela análise até que o Silvão fez. Cruzeiro, matematicamente, já fica fora da ponta da tabela ali do Campeonato Brasileiro. Nem adianta mais Cruzeiro brigar para tentar aí um Campeonato Brasileiro esse ano. Então o Atlético, por já ter perdido o Mineiro e já tá ali também capengando no Brasileiro, acredito que vai botar forças em algum campeonato que seja viável. A Copa do Brasil remunera bem, paga bem, o pessoal entra dinheiro em caixa. Não sei se vai ter força para Libertadores, acredito que não, porque Libertadores eu acho que é um campeonato um pouco mais pesado.
Então, botar ali as fichas na Copa do Brasil seria viável. O Galo na Sul-Americana e o Cruzeiro na Libertadores, eu acredito que o ponto que você levantou aqui, ele é bem interessante, sim. Talvez esses times intermediários, não estou dizendo da grandeza, estou falando do momento de futebol dos times, tipo o Atlético Mineiro, o próprio Cruzeiro começou muito mal a temporada, um Bahia, um Botafogo, talvez a única possibilidade deles conquistarem alguma coisa grande, né, esse ano, seja a Copa do Brasil. Porra, você mandou essa, eu tava bebendo água, pô. Engasgou aí, né, lá ele. Então, assim, cara, a única forma deles disputarem algum título de expressão esse ano possa ser as Copas, né? E aí pode ser que sim, eles coloquem aí força total, força máxima nas Copas. Agora, Palmeiras, Flamengo, o próprio Fluminense que pode disputar esse ano, eu acredito que eles possam talvez dosar o elenco nas Copas, e é por isso que eu também não faço as bets, porque geralmente os times não estão com força total nas Copas, beleza? Mas o primeiro confronto é Cebolinha. Confronto Atlético Mineiro e Ceará. Goiás e Cruzeiro, primeiro jogo em Goiânia. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, né? Primeiro lá no Paraná, clássico aí entre Atléticos. Flamengo e Vitória, primeiro jogo no Rio. Grêmio e Confiança, primeiro jogo lá no Rio Grande do Sul. Paysandu e Vasco da Gama, primeiro jogo lá no Pará. Fortaleza e CRB, primeiro jogo na casa do Fortaleza. Bahia e Remo, primeiro jogo lá em Salvador. Botafogo e Chapecoense, primeiro jogo no Rio. Red Bull Bragantino e Mirassol, primeiro jogo lá em Bragança Paulista. Barra de Santa Catarina e Corinthians, primeiro jogo lá em Santa Catarina. Operário do Paraná contra o Fluminense. Operário, lá na casa do Operário, lá no Paraná. Palmeiras e Jacuipense, primeiro jogo lá em Minas Gerais. Calma aí, qual o nome do time aí? Jacuipense. Meu Deus, vai, continua. Pode falar Jacuipense não, velho? Jacuipense. Jacuipense. Vai lá. Pense. Então vai. Atletique e Internacional, primeiro jogo em Minas Gerais. Santos e Curitiba, primeiro jogo lá na Baixada Santista. São Paulo e Juventude, primeiro jogo em São Paulo. Esses são os confrontos. Sem dúvida nenhuma, o confronto mais difícil aí é Red Bull Bragantino e Mirassol, em que pese os dois times estarem passando por momentos bem complicados no Brasileirão, né? Estão bem ladeira abaixo aí, né? Bahia e Remo também farão um confronto de primeira prateleira, né? Primeira divisão. O Remo, inclusive, goleou o Bahia na última rodada. E o Remo tá vindo bem no Campeonato Brasileiro também, por incrível que pareça. O Remo meteu 4-1 no Bahia, né? Teve também o Botafogo e Chapecoense, né? Também que é outro confronto de primeira divisão, né? O que mais aqui? Flamengo e Vitória, vai ser um bom confronto já nessa fase de 16avos. O Vitória vem muito bem na competição, o Flamengo tem um elenco cheio de estrelas também, mas acho que pode causar alguma dificuldade ao Flamengo, principalmente pensando naquilo que você falou, Luciano. Às vezes o Vitória, a única coisa que ele tem pra disputar, que pode ganhar alguma coisa assim, né? E dá dinheiro, a Copa do Brasil dá um dinheiro legal também. Talvez seja a Copa do Brasil. Então, às vezes aposta todas as fichas no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, às vezes, visando ainda o Campeonato Brasileiro. Ou então, às vezes, uma Libertadores ali, né? A primeira fase da Libertadores, pode ir com um time misto, por exemplo. E aí, nessas horas, o Vitória pode acabar aprontando aí. Que eu acho que não vai acontecer, por exemplo, com Palmeiras e Jacuipense. Porque não tem jeito, né? Já, com todo o respeito que eu tenho a Jacuipense, né? Pode vir com o time, o Palmeiras pode ir com um time misto que eu acredito. E aí eu tenho que tomar cuidado, porque aí eu posso acabar virando meme na internet. Palmeiras pode vir com o Sub-20 aí. Aí vai, já pensou, o Jacuipense vai lá e pensa e executa? E elimina o Palmeiras? Aí é doideira. Pode acontecer? Claro que pode. Futebol, ainda bem que tem jogo de ida e de volta. Meu amigo, futebol pode acontecer de tudo, inclusive nada. Então, vamos lá. Que mais aqui? E é isso. Temos esses confrontos aí. Paysandu, inclusive, né, foi campeão lá do Campeonato Paraense em cima do Remo, né? Vai pegar o Vasco da Gama. O Vasco da Gama tá muito bem com o Renato Gaúcho. Mas vai que, se o Vasco da Gama vacilar, meu amigo, o Papão, papa. Então, é isso. O Vasco eu tô gostando ali dessa
dessa fase do Vasco com o Renato Gaúcho. Eu já falei aqui em programas aqui que eu gosto do trabalho do Renato Gaúcho. Então fico feliz pela torcida do Vasco aí que tá comemorando algumas vitórias bem importantes do Vasco, meu amigo. O torcedor do Vasco merece. Não é porque eu sou torcedor do Flamengo que, né, a gente tem que valorizar aí o bom trabalho do Renato Gaúcho, que já foi técnico do Flamengo também. E o Vasco há muito tempo tá devendo, né, cara? Uma boa participação no Brasileiro, devendo um grande título, né? Tá devendo uma boa administração, né? Exatamente. Então tá precisando dar uma guinada aí o Vasco da Gama, não só dentro, mas também fora de campo, né? É isso aí, afinal de contas o nome dele é Gigante da Colina, né? Se é Exato. Gigante da Colina, meu amigo, vamos lá, vamos fazer um trabalho legal e dar uma felicidade aí pra torcida do Vasco. Vocês aí que acompanharam, não esqueçam de se inscrever, né? Dar o joinha. Boa, Matheus! Ativar as notificações. O Matheus tocou num ponto muito importante. Se inscreva no canal. Ative as notificações para poder receber toda vez que a gente tiver ao vivo ou algum corte, algo do tipo. Né? É muito importante a sua participação